Você sabia que a enfermagem é uma das profissões mais dinâmicas e essenciais do mundo da saúde? Se você já pensou em ser um profissional de enfermagem, mas ainda está em dúvida se essa carreira é para você e quer entender melhor esse universo, esse vídeo é para você. Vem comigo conhecer as diferenças entre o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. Se você ainda não me conhece, eu sou a enfermeira Adriana Monteiro, tenho 18 anos de experiência na área, comecei a minha carreira como auxiliar de enfermagem, fui técnica de enfermagem, hoje sou enfermeira e hoje eu disponibilizo toda a minha experiência para justamente ajudar esses novos profissionais que estão ingressando no mercado. Quando a gente fala em enfermagem, muitas vezes as pessoas têm uma ideia um pouco distorcida, porque muitas vezes o que elas conhecem da enfermagem é o que elas veem nos filmes. E na maioria dos filmes, né, a gente tem ali a enfermagem americana, que é um pouquinho diferente da nossa. Então é importante a gente entender como que funciona a enfermagem no Brasil. Tá? Se você já foi numa unidade de saúde aí pertinho de você, você já viu que tem ali diversos profissionais. No geral, a maioria da população acredita que todos eles são enfermeiros. Então, todo mundo é enfermeiro e ponto, né? Só que não é bem assim. A gente tem 3 categorias de exercício da enfermagem no Brasil, que são o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. Qual que é a diferença entre eles, Dri? Não é todo mundo enfermeiro? Não, são todos profissionais de enfermagem, tá? Como que funciona o auxiliar? O auxiliar é um profissional de nível médio que fez um curso que varia ali entre em torno de 14, 15 meses de duração e adquiriu o diploma e a capacitação para atuar como auxiliar de enfermagem. Então, ele realiza atividades um pouco mais básicas, tá? E aí, a gente tem o técnico de enfermagem, que obrigatoriamente precisa ter concluído auxiliar, tá? Então, o técnico de enfermagem fez o auxiliar e fez mais uma complementação para se tornar técnico. Um técnico de enfermagem ao todo, contando com o curso de auxiliar e o técnico, normalmente ele faz ali 2 anos de curso, tá? E como que é esse curso? Ele tem toda uma base teórica, então o aluno vai ali para uma escola normal, faz ali toda a parte teórica com aulas explicativas. Tem uma parte prática dentro da escola, onde ele aprende na prática as atividades que ele vai desempenhar no exercício da profissão, né? E depois ele tem um estágio, quando ele vai acompanhado por um professor para uma unidade de saúde e vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu na escola, tá? Concluídas todas essas etapas, se o aluno foi aprovado em todas elas, ele recebe ali o diploma de auxiliar ou de técnico, a depender do curso que ele está fazendo. Beleza, Adri, mas e o enfermeiro? Como que funciona? O enfermeiro, ele faz uma graduação de 4 a 5 anos a depender da instituição. A maioria delas hoje em dia são 5 anos de graduação, tá? Isso significa que ele vai prestar vestibular, vai ingressar numa universidade e ao término desses 5 anos, ele vai ter ali, se aprovado, o título de bacharel em enfermagem, tá? Só que diferente de quando você faz a transição do auxiliar para o técnico, que você utiliza a formação de auxiliar e complementa ela para se formar técnico, se você for fazer uma graduação, não faz diferença se você tem curso técnico, se você tem experiência, nada disso vai fazer diferença, tá? A graduação, ela não precisa de nenhuma formação prévia para acontecer, como é o caso do técnico, tá? Então, por exemplo, eu fui auxiliar lá por 2 anos, depois eu fiz o meu técnico de enfermagem e depois eu fiz a minha graduação, tá? Então, quando eu ingressei na graduação, eu já tinha uma certa experiência, eu já trabalhava na área da saúde, já era técnica de enfermagem, tinha um outro emprego como auxiliar também, tá? Que a enfermagem também oferece essa vantagem de você conseguir conciliar mais de um emprego, tá? Mas nada disso fez diferença para eu fazer a graduação. Não é critério para que eu ingresse na graduação. Então, ali, eu já tinha ali um certo tempo de experiência, tinha a minha formação, mas junto comigo, os meus colegas ali de graduação, tinha pessoas que nunca tinham feito nenhuma formação. Tinha ali pessoas que tinham acabado de sair do ensino médio e estavam ingressando na graduação. Tanto que na minha sala tinha pessoas que não tinham completado 18 anos ainda, né? E estavam ali junto comigo, fizeram a graduação comigo, se formaram junto comigo, são enfermeiros assim como eu, da mesma forma.
tá? Então, para fazer a graduação não tem nenhuma exigência de que você tenha uma formação prévia na área da saúde, tá? E aí o enfermeiro, ele tem mais responsabilidades. O enfermeiro, ele responde por toda a equipe de enfermagem. Então, o auxiliar e o técnico, eles só podem trabalhar num local se tiver um enfermeiro para supervisionar e ordenar essas atividades que ele vai desempenhar. Tá? Então, ele tem ali um papel de liderança e uma responsabilidade maior. Então, toda vez que você entra ali numa unidade de saúde, todas as tarefas mais simples, mais básicas, boa parte delas vai poder ser executada ali pelo auxiliar e pelo técnico. Algumas atividades só o enfermeiro pode realizar. Por exemplo, você já foi num pronto-socorro que tem ali um setor de classificação? Então, antes de você, às vezes, abrir a sua ficha médica, antes de você passar com o profissional médico, passar por consulta com o profissional médico, você passa antes com o enfermeiro? Aquela consulta de enfermagem, aquela triagem inicial, aquela classificação de risco, ela só pode ser feita pelo enfermeiro. Por quê? Nesses 4 anos de graduação, ele desenvolve competências necessárias para que ele reconheça sinais e sintomas de agravamento e reconheça situações que podem colocar em risco a vida do paciente, tá bom? Então, este é um exemplo. Se você precisar ali de um procedimento, e for um procedimento mais simples, por exemplo, como uma medicação, como pegar uma veia para te dar um soro, tá? Tô te falando numa linguagem bem simples, porque esse vídeo é realmente para aquela pessoa que está ainda iniciando e está tentando decidir se vale a pena fazer o auxiliar técnico ou fazer a graduação, tá? Então, se a pessoa vai ali pegar uma veia, por exemplo, isso é uma atividade que tanto o auxiliar quanto o técnico podem fazer, tá? Alguns exames você vai ser acompanhado por um técnico de enfermagem, em outros apenas o enfermeiro. Vai depender do quanto esse procedimento ele é invasivo ou não, para se determinar se quem vai fazer o acompanhamento, a realização daquele procedimento vai ser o profissional técnico ou enfermeiro. E tem alguns procedimentos que nem o técnico, nem o auxiliar, nem o enfermeiro podem fazer, que aí só o médico vai poder realizar, tá? E aí esses procedimentos que são de competência médica vão ficar a cargo da equipe médica e o enfermeiro vai auxiliar a equipe médica na realização desses procedimentos. Assim como tem procedimentos que são privativos do enfermeiro e aí o técnico auxiliar também não podem realizar. Agora, uma coisa que é muito comum e que inclusive aconteceu comigo, né? Quando eu decidi ingressar na enfermagem, isso 18 anos atrás, eu não tinha a menor condição financeira de arcar com os custos de uma graduação, de fazer uma faculdade direto, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz o curso de auxiliar, consegui o meu primeiro emprego, paguei o meu curso de técnica e a partir daí eu consegui um outro emprego e aí eu consegui pagar a minha graduação. Construí uma carreira consolidada como técnica de enfermagem, atuei como técnica de enfermagem durante todo o período que eu estava fazendo a minha graduação. Na época eu tinha 2 empregos, então eu trabalhava nas 2 noites, né? Trabalhava noturno. E de manhã eu fazia a minha graduação. Quando eu concluí a minha graduação, me tornei enfermeira, pedi demissão dos meus antigos empregos e passei a atuar em novos serviços de saúde ali, onde eu fui desenvolver atividades como enfermeira. E aí, ao longo dos anos, eu fui estudando, fui me especializando, foram surgindo outras oportunidades e eu fui me tornando gestora em saúde. E ao longo dos anos fui trabalhando com diversos processos seletivos, com gestão de unidades, que também é uma área onde você pode atuar. Por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes a pessoa pensa o seguinte: eu gosto da enfermagem, eu acho interessante algumas atividades, mas eu tenho receio se aquilo é para mim, porque eu tenho um pouco de receio de sangue, de ver uma pessoa sofrendo. Às vezes eu escuto isso muito dos alunos, principalmente quando eles vão para o estágio comigo, no centro cirúrgico. E aí às vezes o aluno fala: ai, professora, eu tenho certo receio de estar nesse ambiente, não me sinto bem. Alguns até passam mal, né? O meu entendimento com relação a isso é que a enfermagem é muito democrática e muito ampla para a gente ficar se preocupando se o aluno tem ou não condições de estar num centro cirúrgico ou de atuar diretamente com um paciente numa situação de urgência e emergência.
Por quê? O fato dele estar fazendo enfermagem o capacita para atuar em diversos setores da enfermagem. Tanto é que existem setores que são puramente administrativos. Então, tem técnicos de enfermagem que vai atuar no setor de educação continuada, no setor de registro, de treinamentos, e ele não vai ter contato nenhum com o paciente, né? E isso não faz dele menos profissional de enfermagem que os demais. Tem outros setores, como por exemplo a CME. A CME é a Central de Materiais de Esterilização. Quando ele atua num setor como esse, ele também não tem contato direto nenhum com o paciente, porque ele atua na limpeza, desinfecção e na esterilização de materiais, o que é uma atividade extremamente importante para qualquer serviço de saúde, mas não depende da pessoa ter ou não essa habilidade de lidar com situações de urgência e emergência, ou dela ter ou não afinidade com essas situações onde ela precise lidar com situações de sangue, que ela precise estar num centro cirúrgico, ver uma situação de estresse ou algo nesse sentido, tá bom? Então, se você gosta da enfermagem, mas tem esse receio com relação à área de atuação, saiba que a enfermagem ela é muito ampla, então tem muitas oportunidades, em algumas delas você não vai ter nem contato com o paciente, ou quando tiver, vai ser em situações muito mais tranquilas, como realização de exames não invasivos, como atuação em estratégia de saúde da família, onde a atuação é mais realizando visitas aos domicílios e fazendo acompanhamento dos programas de saúde. Então tem uma série de atividades que você pode desenvolver dentro da enfermagem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor a diferença entre os diferentes cargos da enfermagem e também diferentes especialidades da enfermagem, mas a gente vai falar sobre isso ainda mais nos próximos vídeos, então não deixe de curtir esse vídeo, já se inscrever no canal para os próximos vídeos da semana. Até o próximo vídeo.